Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia. Finalmente vamos começar, né, a nossa aula. A aula passada, a gente terminou conversando, a gente estava em Gênesis 3, né? E qual que foi o pecado do Adão, né? Que foi além de comer o fruto, né, proibido. O Senhor falou para ele, você deu ouvidos à sua mulher, né? Brincamos com isso, mas no sentido de ele não levou a sério a obediência que Deus tinha dado, né? Dele cuidar, dele ser cabeça, né? E não exerceu essa autoridade. Então, quando ele viu lá o Satanás com a esposa dele, ele tipo deixou de lado, né? Então, ele pecou e não exerceu o papel da casa dele, né? De ser o cabeça e proteger a esposa, né? Eles estavam falando assim, né? Então, sabe o que é serpente, né? E teria sido diferente. Então, Deus sempre é bom, independente disso, né? Ele amaldiçoou a serpente, a terra, mas não amaldiçoou Adão. Adão não foi amaldiçoado, né? E já era tá em Gênesis 3:21 isso daí. Já era uma figura, né, do que Deus, o que Deus precisou fazer, porque eles perceberam que estavam no sacrifício, né, para cumprir a nudez, já apontando o que aconteceria no Calvário, né, quando Deus permitisse que o filho dele, perfeito, morresse, para que a justiça dele nos cobrisse. Já mostrando isso, né, que sozinho o homem não botar folhinha de figo ali, né, não ia resolver. Então ele estava apontando para isso. E aí fala da espada flamejante, né, diante dessa árvore da vida, mais uma vez, graça de Deus, né, para evitar que o homem ficasse apartado de Deus eternamente em pecado, né? E, então, se hoje a gente quer participar dessa árvore, não tem outro jeito, é uma espada flamejante que a gente tem que passar por ela, né? Que quer dizer a gente pegar a posição, né, que Cristo, aceitar o que Cristo levou em nós, ou seja, a gente ser crucificado em Cristo. Não tem como a gente ter a vida de Cristo, a ressurreição, a vida da ressurreição, sem ter a vida da morte. Então, esse é o sentido, né? Como fala, fui crucificado, Cristo vive em mim. Se a gente não for, não tem a vida de Cristo. Então, é necessário, né? Quando ele fala que já não vivo eu, mas Cristo vive, é nesse sentido. A espada vem em nós, né? Mas essa espada, ela também não tem sentido da gente também, só por meio de conhecer e viver a palavra, que é a espada de Deus, não tem também esse. Também teria. É que, assim, todo o meu conhecimento da palavra me leva a um lugar? Não, né? É uma coisa contínua, né? Exato. É uma Se mudança não contínua. for Cristo em nós, né, a vida de nós, Que é a palavra. Cristo é o verbo encarnado, é a palavra. Mas se ele não for, é assim, Deus só é Pai de quem Cristo é Senhor. Então, se a gente não tem a morte de Cristo, ou que seja, morre nossa carne para a vida dele em nós, Sim, mas todo o quando ele conhecimento da também. palavra Sim, é exato, porque a Bíblia usa muito o termo, né, da espada como a palavra. Então, obviamente, como que nós conheceremos Cristo? Se não for pelas palavras, né? Então, esse sentido, sim, né, de conhecer cada vez mais a Cristo, mas é no sentido de que, se não houver a morte da nossa, a vida dele não é nós. Não dá para ter duas vidas, sabe aquela história do trono? Um só. Se você sentar, ok, você está lá. Mas se você permitir que ele sente, é a vida dele, né, em nós. Então, é nesse sentido, né, que a gente, unido em Cristo, é que essa espada vem sobre nós, né? E não tem outro caminho. Por isso que a espada continua até hoje lá. Ela não foi tirada. E aí, em Gênesis 3:16 até o 19, a gente vê algumas palavras que Deus disse a Adão como castigo do pecado. Entre elas são, né? Eu não vou ler todos os textos para a gente estar com o tempo meio curto, né? Mas é maldição, se vocês tiverem com o texto, vocês podem ver lá.
maldição, dor, espinhos, suor, pó e morte. Então, todas essas palavras acabaram se cumprindo no sofrimento e morte de Jesus na cruz, todas elas, né? Então, ele tomou para si, para que a gente possa ser livre da punição sofrida, né, por Adão e Eva, né? Então, Jesus tomou também a nossa punição. Você acha, mas o castigo, não, Jesus tomou por nós. Então, assim que o relacionamento de Adão com Deus foi rompido, o que aconteceu? Imediatamente o relacionamento com a esposa também foi. Prova disso é que a primeira coisa que ele fez, ele acusou ela. Não, Deus, foi ela. A esposa que você me deu, né? Então, assim, sempre que a gente está acusando alguém, mostra que o nosso relacionamento com Deus não está muito bom. Algo se rompeu, né? Quando a gente está em comunhão com Deus, a gente não acusa os outros, mas a gente olha para nós, né? A gente vê o que eu posso fazer nisso, né? Porque a Bíblia fala que quem é o acusador dos irmãos é Satanás, não somos nós. A gente não acusa os irmãos. Então, a gente precisa ficar atento nisso, que sinal de que nosso relacionamento com Deus está rompido, a gente começa a acusar os outros. Então, assim, ela via as mazelas, mas minha esposa, mas meu chefe, mas sempre tem alguma coisa. Você não assume a culpa da sua natureza caída, né? Eu vou falar um pouco sobre isso na palavra também de hoje, né? Não quero até entrar nisso, mas a gente vê também, saindo do capítulo 3 do jardim, indo para o 4, a gente vai ver outro homem, né? A gente viu Adão, né? Que viu Satanás, e vamos ver outro homem que também ouviu, que é Caim. Que a Eva deu luz a Caim, e aí ela disse assim, Gênesis 4:1, com auxílio do Senhor, criei um homem. Ela estava meio autista, né? Porque Deus criou algo, com auxílio do Senhor, eu criei, né, um homem. Então, o nascimento de um homem, né, por si só já é um milagre, né? E Caim foi o primeiro a nascer nessa terra, né? Depois do casal formado, né? E aí Eva disse assim, Deus fez um homem, né? Eu também fiz um. Já começou, né? Criei um do meu próprio corpo, né? Era esse espírito de orgulho, né? Tipo assim, com o auxílio do Senhor. Ele me ajudou, mas eu fiz, né? E aí, o que aconteceu? Caim cresceu com esse espírito, entendeu? Caim e Abel trouxeram as ofertas, né? A gente vê em Gênesis 4:4, e se a gente ler atentos, a gente vai ver que não está escrito que Deus aceitou a oferta de Abel, por isso aceitou Abel, não. O Senhor primeiro aceitou Abel, né? É escrito lá, o Senhor aceitou Abel e depois sua oferta, né? Não foi o contrário. E do mesmo modo, com Caim. Não é que ele rejeitou a oferta de Caim, primeiro ele rejeitou Caim. Entendeu? A rejeição foi de Caim, ele rejeitou Caim e depois a oferta, né? Porque a palavra lá em Provérbios 21:27 fala que o sacrifício dos ímpios, estou falando de sacrifício, hein? É abominável ao Senhor. O ímpio fazer sacrifício é abominação ao Senhor. Né? Então, não importa quão bom seja a minha oferta, na minha impiedade, aquilo é uma abominação. Né? Então, Caim, por ser mau, Deus rejeitou a oferta dele. Não tem a ver de ter lá a oferta, não. Era pelo ofertante, na primeira. Então, quando Caim se irou, Deus avisou, né, que ele estava espírito. Deus é sempre bondoso, né, misericordioso. E aí Deus procurou, né, a mesma coisa que aconteceu no Éden, que Deus foi procurar Adão, agora ele procura Caim. E a mesma coisa conosco. Deus que vem buscar o caído, não somos nós, sabe? Todos nós mesmos não iríamos nem se achegar a Deus se ele não nos amasse primeiro, né? Então Jesus veio ao mundo com essa mesma missão, buscar os caídos, né? Então sempre que a gente cai,
Deus vem nos buscar, né? Isso deveria nos encorajar a viver essa vida cristã, né? Então Deus avisou Caim, mas ele ignorou o aviso, permitindo, né, que o pecado que estava à porta entrasse no coração dele e aí destruísse ele, né? Então, o primeiro pecado citado aqui na palavra, depois, né, da expulsão do Éden, foi o ciúme, né? O ciúme de um irmão, né, mais novo, né, mais abençoado por Deus. Então, sempre que a gente vê alguém, né, com bênção, com os dons, né, mais abençoado que a gente precisa ter cuidado para não ter isso no nosso coração, de invejar, sabe, de querer aquilo, porque Deus colocou coisas distintas em cada um, né? E se você viver aquilo que Deus colocou para você, é o melhor projeto, né? Deus não daria projeto, mas às vezes ele fala, poxa, se eu tivesse aquilo, aquele, será? Então Deus errou com você? Então isso entra no coração, que é o que aconteceu aqui, né? O irmão começou, né? Então é o caminho de Caim isso, sabe? Então a gente fica, poxa, mas olha, se eu tivesse aquilo, isso, aquilo, pensei, tá, pô, que bom, exato, né? Nossa, que bondoso, eu queria ter inspiração, tá sempre, né? Olhando nisso, né? E aí Deus diz para Caim o que em Gênesis 4:11? Você está amaldiçoado. Deus falou para ele, né? Por que que Deus amaldiçoou Caim, mas não amaldiçoou Adão? Porque ele amaldiçoou só a terra, mas não amaldiçoou Adão, né? Aqui ele amaldiçoou Caim. Por quê? No caso de Adão foi só a terra, mas no caso de quando Adão pecou, quem que ele prejudicou? Eles dois, entendeu? Agora, e Caim? O outro. Então, quando você peca contra você mesmo, você está prejudicando o seu próprio corpo, você mesmo, né? Então, com drogas, né? Quando você está pornografia, fofoca. Fofoca já está sendo. Não, aí já entra, né? Eu botei outro, eu fiz alguma coisa contra alguém. Entende? Enquanto eu estou me prejudicando, é um tipo de pecado, né? Você prejudica você mesmo. Agora, se eu estou fazendo uma fofoca, ele falou, pô, é mais sério, né? Por quê? Porque tem outra pessoa envolvida, né? Naquele círculo do pecado, atinge outras pessoas, então a gravidade diante de Deus é maior do que aquele pecado que é só conosco. Eu estou me drogando, estou prejudicando o meu corpo, né? Agora, eu estou fazendo algo contra alguém, eu já prejudiquei o outro, né? E por isso é que Caim foi amaldiçoado, né? Por isso que a gente precisa levar a sério todo tipo de pecado, obviamente, mas mais a sério ainda quando tem outra pessoa envolvida. Então, quando envolve minha família, minha esposa, né, meu irmão, a gente precisa ficar mais atento, né? Porque Deus disse para Caim, no 4:10, a voz do sangue do seu irmão clama a mim desde o chão. Está escrito lá em Gênesis 4:10. Então, em Hebreus você também fala, né, do sangue dele. clama, ainda fala, mencionando, né, essa passagem. Então, assim, aquela pessoa que de repente o seu comentário está destruindo a reputação dela, está clamando a Deus. O sangue daquela pessoa está clamando a Deus. Esse é o clamor quando que acontece. Então, esse clamor só cessa quando você confessa o seu pecado a Deus. E aí acabou aqui? Não. E a pessoa que você feriu. Você entende como vai ficando mais complexo? O pecado contra você mesmo é com Deus. Só eu e Deus sabemos. Resolvo aqui. Agora, no caso que a gente usou aqui no termo da fofoca, da difamação, adianta eu só me pedir perdão para Deus? Nós temos que consertar. Tem consequência. Entendeu? Então, aí a pessoa que você feriu. Senão, aquele pecado vai continuar clamando até quando? Até o dia de julgamento. Até o Senhor voltar, aquele pecado, aquele ser está clamando, aquele pecado. Por quê? Porque você não arrumou. As pessoas não levam a vida cristã como deveriam, né? Eu fico mais religioso, não, estilo de vida.
Não vinha domingo aqui. É um estilo de vida, para entender como funcionam essas coisas. Eu pequei contra o meu irmão, é Deus que. Ah, me arrependi contra Deus, não fiz nada aqui, o sangue do filho clama a mim. O sangue do seu irmão clama a mim. Né? Senão vai continuar. E aí Caim, olha o que é o coração do ímpio, né? Olha o que ele disse para Deus, né? Meu castigo é grande demais para suportar. Então, assim, quem está indo para o inferno, esse é o coração. Não é assim, meu pecado é grande demais, é meu castigo. Entendeu? É outro ponto de vista. O cara não entende que o problema é o pecado dele, não é o castigo do pecado. E ele reclama, o castigo é demais para suportar. Né? O que incomoda mais o ímpio? O pecado ou o castigo do pecado? Coração puro não, é o pecado. Antes de tudo, é o pecado. Então, o ímpio teve o castigo, o piedoso teve o pecado. Nossa, vamos ser sinceros, na nossa caminhada, a gente teve mais o castigo do que o pecado. Então, o coração ímpio não foi regenerado nessa área, porque assim, antes de tudo, é o Senhor. Eu tenho aqui meu óculos aqui, ó. Mostra se tem algo que te entristeça. Porque toda vez que eu abro, eu quero ver e tem. E tem. E quando eu ligo, eu falo, Senhor, me perdoa. Porque a nossa responsabilidade é com Deus, né? Mas a partir do momento que eu envolvi o próximo, Não, mas a gente tem que tentar ter um coração que é de Deus para entender isso. Então, o temor não é o castigo, é pelo pecado, para não pecar, para não ferir o coração de Deus. Davi falou isso, né? Porque todo pecado, primeiro é contra Deus, né? Independente de estar envolvido no outro. Então, Caim se afastou da presença de Deus, e o que aconteceu? Os filhos foram juntos. Então, viraram assassinos, né? Casaram com diversas mulheres ímpias, né? Aí começou toda aquela parte dos instrumentos, né? Para se entreter. E isso acontece com os filhos que se afastam do Senhor. Né? A nossa responsabilidade é grande, que a gente leva na nossa geração. Né? Gênesis 4, de 16 a 24, vocês vão ler isso. Né? Então, em Caim e Abel, a gente vê o início desses dois caminhos, que isso é importante a gente entender, irmãos. O caminho religioso, o da região, e o caminho espiritual, que é da vida com Deus, de se relacionar em espírito com Deus, né? Porque Caim não era ateu, pelo contrário, era religioso, ele foi lá prestar, né, o sacrifício, né? Ele foi o precursor do sistema babilônico, né, da falsa religião. E Abel foi o precursor dos homens que temem a Deus, né? Porque Jesus chamou Abel de justo. Está lá em Mateus 23, 35. Né? Caim era religioso e Abel era espiritual. E Jesus chamou Abel de justo. Então a gente viu aqui dois homens, né, que ouviram, né, Satanás, que andaram, né, segundo esses caminhos. Agora a gente vai ver dois homens que andaram com Deus, né? Os que andaram com o diabo, a gente viu Adão e Caim, né, deram ouvido a outro caminho. E os que andaram com Deus, a gente vai ver aqui, é Enoque e Noé. Então, no capítulo 5, né, de Gênesis, a expressão e morreu aparece 8 vezes. Né? E no meio do capítulo, a gente lê de alguém que não morreu, Enoque. Né? No capítulo 5, né, de Gênesis, a gente vê a expressão 8 vezes, e morreu, né, o processo natural. E aí, de repente, no meio aparece um lá, que não morreu, Enoque, né? Andou com Deus e Deus levou ele vivo para o céu, né? Essa é a figura da vida da ressurreição em meio à morte, né? Enoque viveu nesse poder da ressurreição, venceu a morte e foi levado para o céu, que já é uma figura da igreja, né? Vivendo em meio à morte espiritual, vencendo pelo poder da ressurreição, né? Então, provavelmente, Enoque foi ímpio nos primeiros 65 anos da vida dele, né? Mas aos 65, nasceu o filho dele, de Enoque. E ele deu o nome do menino Matusalém, né?
por revelação divina. Por quê? O que quer dizer Matusalém? Quando morrer, você vai ver. Quando morrer, vai vir, virá. Quer dizer essa palavra. Então ele tinha tipo uma revelação do que viria, tipo do dilúvio. Então, assim, Deus revelou para Enoque que quando o filho dele morresse, ia haver um julgamento. Que, ó, quando morrer, virá. Quer dizer, né, esse nome. Então, haveria esse julgamento, hoje a gente sabe, né, por inundação, mas essa revelação veio mesmo antes de vir a Noé. Olha que interessante. Porque Enoque que chamou o filho de Matusalém. Então já sabia, né? Então a gente, quando tem nossos filhos, né, a gente espera não vê-los, né, que a gente parta antes deles, mas a gente não sabe quanto tempo eles vão viver. Ninguém sabe, né, TT? Quem sabe? Então, quem somos nós, né? Então, imagina só, sempre que Matusalém ficava doente, tipo Enoque, pô, agora acho que vem, né? Não, você imagina, porque é uma revelação divina, um homem, né? Ó, quando ele morrer, vai vir, né? Um julgamento. E aí ele vivia com essa revelação, né? De quando ele morrer, vai vir. Cada vez que ele chamava, ou chamava ele lembrava. Vai ter um juízo de Deus. Né? Vai ter um juízo, né? E esse temor fez com que Enoque andasse com Deus os próximos 300 anos. Porque aquela essa revelação de, poxa, Deus sabe quem está pisando a gente. Então, ele andou com Deus. E a gente lê na 1 João, né? O mundo passa, né? Tudo passa. E se a gente crê nisso, assim como é Enoque, a gente vai ver que as coisas eternas valem muito mais do que esse mundo, né? Porque passa. O que não passa é isso aqui, o que ele nos deu, a eternidade. O resto não passa, né? Então, assim, a gente vê a longanimidade, né, de Deus permitindo, né, porque era um juízo, mas quanto tempo ele permitiu que vivesse, né? Foi o homem que mais viveu na Bíblia, né? 969 anos. A gente até brinca, né? Matusalém, quando nasceu Rebelde. Então, assim, por 969 anos, ele andou pregando juízo. Que era o nome dele, ó, quando morrer, vai vir. Então, o cara tinha quase 1000 anos, e aquela geração ouvindo isso, né? Só que o povo rejeitou a mensagem. A gente vê que nos dias de Lélia, a iniquidade, rejeitou a mensagem. Então, Noé, né, não só pregou isso, mas Enoque também, por 300 anos, né? Pregou e Matusalém por mais 669, pregando pelo nome dele. Ó, quando ele morrer, vai vir. Né? Então, Noé, Deus que pregou sobre esse juízo, né, nos últimos 120 anos da vida de Matusalém. É legal quando a gente entende essa cronologia de quanto viveu cada um, a gente vê que eles poderiam ter se relacionado, né? Por isso que Deus mostra o tempo de cada um, né, que viveu. Então, Deus, Enoque e Matusalém não sabiam dos detalhes do dilúvio, mas já tinham a revelação, Deus já deu, né? E aí, Deus revelou completamente para Noé. E aí, esse tinha certeza de como esse juízo viria, assim que Matusalém conhece. Então, Judas diz que Enoque profetizou contra os ímpios no seu peito. Está lá em Judas 14, né? Então, esse profeta, né, que andava com Deus, Enoque, profetizava isso. Pô, sai bem aqui, vai vir isso, né? E Adão tinha 622 anos quando Enoque nasceu e ele morreu com 930. Então, Enoque deve ter conhecido Adão por mais de 300 anos. Pelas idades, né? 308 anos, na verdade, né? Eles tiveram possibilidade, né? Então, Enoque poderia perguntar para Adão, pô, como que era a idade?
Que a gente, né, conviveram, né? E Enoque desejava, ansiava caminhar com Deus também, né? Então ele provou que era possível andar com Deus, mesmo fora do Éden. Que a palavra fala, andou com Deus. Interessante. Né? Mesmo na natureza caída, né, pós o pecado, Enoque já estava mostrando, dá para andar com Deus. Né? Ele se encantou, né, com essa influência. Exato, poxa, era assim, então, para isso, tá? Então, o neto de Matusalém, né, que foi Noé, viveu com o avô 600 anos. Olha o que tem, né? Eles andando juntos. Então, ouvia as histórias de Enoque, né? Então, no coração de Noé, dava o anseio de andar com Deus. O meu avô, ele foi um dos homens mais santos que eu já conheci, se não mais, né? E muitas coisas eu só fui perceber da piedade e da bondade de Deus na vida dele depois de convertido, porque eu não via, não entendia, né? E aí depois eu me lembrava, oh, que bacana, o Espírito me trazia a lembrança, coisas dele, não de pregação, de vida. Então, eu convivi com ele, sei lá, 30 anos, não menos, né, amor? 26. Você imagina você conviver 300, né? O que um homem de Deus não pode, né? Te abençoar, mostrando como ele anda. Não é o discurso, é como eu ajo, como eu reajo às situações, né? Porque eu não tinha problema, óbvio que tinha, mas ele lidava com isso. E aí você vai aprendendo aquilo, né? Andar com Deus, nesse sentido. Então, não é andar com Deus, né? Deus revelou para ele esse juízo. E aí, esse juízo, né, contra o pecado foi a primeira coisa que Deus revelou para esses homens que andaram com ele nessa circunstância, tanto o Enoque como o Noé, né? Você anda comigo, eu vou te revelar o que vai acontecer. Né? Então, Enoque e Noé foram fiéis em pregar essa mensagem. Né? Eles viveram por causa dessa mensagem, mesmo que ninguém acreditasse. Porque, meu, Noé falava, você está maluco? Nem chove você está construindo esse negócio. Né? Mas ele era fiel àquilo que ele sabia, né? Ele andava com o Senhor, né? E a mensagem era essa: Deus vai julgar os crentes e os incrédulos. Portanto, arrepende-se. Arrepende-se. Não é que, não, é só eles. Não, nós também, então se arrependa, porque vai vir um juízo. Né? E esses são os dois primeiros pregadores da Bíblia, né? Que andaram com Deus. E aí Deus mandou Noé destruir a arca, né? E obedecer imediatamente, né? Ele perguntou para Deus, mas Deus, quem vai pagar esse negócio? Ele sabia. Você vai andar comigo? Você que vai pagar. Não dá para terceirizar. Deus te dá a missão, você vai sustentar essa missão. Entendeu? E ele sabia, você que vai pagar, né? Você já ouviu falar de Deus dizer que tem que pagar pelas despesas da obra? Arruma alguém, cara, ele te chama com a provisão, a provisão sua. Né? Muitos acham que eu vou fazer a obra, mas outros vão bancar, porque eu já estou fazendo. Né? Biblicamente, esses homens que andaram com Deus não pensavam assim. Noé não pensava assim. Ele não fez vaquinha, né? Ele sustentava a casa, servindo o Senhor e trabalhando para construir uma área. Né? E com alegria, porque ele sabia que viria um juízo e aquilo era a estrutura que Deus ia preservar ele e a casa dele do juízo. Né? E Deus ainda precisa de homens assim, né? Que nós sejamos esses, né? Porque Jesus falou que nos últimos dias os homens seriam como no dia do Noé, né? Totalmente egoísta, né? Casas, separa, comendo, bebendo. É só prazeres. Com verniz religioso, hein? Você querendo ter as coisas achando que é para fazer alguma coisa.
ser ganancioso mesmo, né? E a gente vê a responsabilidade nossa dos nossos filhos, né? Que às vezes a gente vê que parece que não vai dar certo, não vai acontecer, mas você tem que perseverar. É saber com quem você está Pra- caminhando. né? Então, Deus ainda precisa de Noés, né? De Paulos, né? Na nossa geração, que se alegram em sustentar a obra. Então, que é prosperidade, não. Eu me alegro que eu posso sustentar a obra de Deus. Deus conta comigo nessa obra, né? E aí Deus deve ter perguntado, né, a Noé como que os animais entrariam na arca, né? E Noé falou, cara, isso é com Deus, né? Mandou construir, né? E Deus trouxe de maneira sobrenatural, né? Não foi Noé. Noé obedeceu a Deus, só você vai construir assim, assim, assim. A parte dele era construir. Pegou foi, pegou o chão, foi para trás lá. Era construir, né? Então, a gente deve descansar quando Deus pede algo, porque o que ele pede para nós é a parte possível. Ele não vai pedir para você fazer isso, você não precisa pôr. Porque a gente precisou, tem aí o salário aí, mas não, cara. Faz o possível, que é o que ele te pediu, e você sabe o que é. Inclusive é ele, porque quem trouxe os animais do universo natural, né? Foi Deus, não foi Noé, né? E quem fechou a porta da arca em Gênesis 7:17? Foi Deus. Falei, Deus fechou a porta. E a porta que ele fecha não tem nada. Se não é fechado, agora ele ia ser. É Gênesis 7:16, eu quis dizer ali, né? Porque isso aí, o que Deus está ensinando para a gente? Que um dia a porta da salvação também vai ser fechada. Vai chegar um dia que quem entrou, entrou. Vai. Entendeu? Porque Deus chamou é homem. E aí acabou. E o que dá medo é aquilo que a gente fala começando essa semana. Como tem gente que. Assim, a gente tem que ter muito temor a isso, mas eu acho que tem tanta gente que se engana, que está sendo salvo, ele tem ideia e tá ficando para fora. Né? Por isso é que o clamor, o Ju, é da revitalização, sabe? Você, porque não é a mensagem que quero ouvir. Esses caras não eram ouvidos. Eles não ouviram. O que estava ouvindo era o que está, não, agora você vai, você vai. Então a arca simbolizava Cristo e a igreja. E poucos entraram. Foi. Né? Essa semana, eu estou trabalhando, Não. essa semana eu estava conversando com uma pessoa que ela falou que ela era da IBAB, né? E aí ela já começou quebrando o gelo, assim. É uma menina que eu conheço, eu sei, assim, conheço o coração, ela é tenente. E aí ela já quebrou, ela falou assim, e aí, vocês já atualizaram a Bíblia? Brincando, querendo quebrar o gelo, né? Mas, assim, cara, é inevitável. Eu gosto tanto dela e eu fico pensando, cara, e aí? O que tá rolando, né? Porque, assim, quando fala dessa figura da arca sendo um símbolo, né, de Cristo quanto a igreja para livrar o povo do juízo de Deus, que a igreja não passará por juízo, foi confortável viver dentro da arca? Não, nem um pouco. Nem um Vai pouco. ser na igreja? Ah, Entendeu? Não é, cara. Porque se deixar o nosso conforto, nós não vamos viver a verdade evangélica. Nós vamos procurar outra coisa. Então, assim como não vai ser confortável estar numa igreja verdadeira, porque vai querer que cada vez mais a gente seja transformado. Vai mostrar, né, abnegação, renúncia, coisa que a nossa carne não quer. Só que Deus quer, porque Deus quer que a gente fique cada vez mais parecido com Jesus. Esse é o papel da igreja, mostrar para o mundo a boa nova. Então, não é confortável, a gente vai conviver com pessoas diferentes, né? E vai ter comportamentos que vão nos incomodar. Só que a gente tem que entender que, assim como a arca, é o único lugar seguro para a gente estar. Dentro dele. Não tem outro lugar. O mundo é uma falácia quando fala que ser sozinho você também não. Você precisa estar dentro. E é assim que a igreja é hoje. A gente tem que ter essa alegria de saber, mesmo com pessoas difíceis, né? A gente sabe que é Deus trabalhando num povo. E aí, por isso é que a gente continua chamando as pessoas para vir.
Porque vai ser um dia que você deixou para amanhã, só que o amanhã não teve. E aquele ficou fora. Né? Porque eu falei, eu estava confortável. Então a gente tem que ter isso, né? Quando o dilúvio estava acabando, Noé soltou um corvo e uma pomba, né? Simbolizando o quê? A carne e o espírito, né? O corvo não cortou. Ó, ele gostou, que é um deu aqui, né? A pomba não. O corvo foi lá, opa, a carniça tá boa aqui, eu gosto de carniça, né? De coisa morta aqui, o bem menos, né? E a pomba não, né? O corvo achou o mundo atraente, a pomba voltou. Por quê? Porque aquele que anda em espírito nunca vai estar verdadeiramente confortável no mundo. Porque o mundo não é nosso lugar de destino. Nós estamos, mas não somos. Então a gente nunca vai estar verdadeiramente confortável. A gente vai olhar para esse mundo e falar, cara, não é possível essas coisas acontecerem. A arca é um paralelo com a igreja? É, um paralelo com a igreja. É uma estrutura criada por Deus para proteger o homem do juízo de Deus. Que a igreja nunca vai passar pelo juízo. A perseguição da igreja é no inimigo. Então não é que não vai ser perseguida, vai, mas não é juízo de Deus. O mundo é juízo de Deus. E quem estiver nela vai estar protegido. É um paralelo de Cristo e sua igreja. Então, nesse caso, o cristão não se sente à vontade, porque ele vê, por mais que o mundo maqueie as coisas, ele vê a maldade, a malignidade, o egoísmo, a vaidade, e ele sabe que essas coisas não têm comunhão com Deus. Então, ele não se sente à vontade no mundo, né? Então, quando saiu da arca, o que foi a primeira coisa que Noé fez? Um altar. Ele fez um altar de gratidão, sacrifício de gratidão. Está em Gênesis 8:20, né? E outro exemplo para a gente, né? A gente sempre dá o primeiro lugar ao Senhor, né? De agradecimento. Sempre. Eu tenho lá 40 dias aqui, agora a terra está seca de novo. Deixa eu agradecer a Deus, que Ele é fiel. Então, aqui na terra, né, que fez um altar. E, obviamente, que não era perfeito, né? Ele encheu a lata, né? Tá bom? Ele encheu a lata lá e tem essa história lá do filho dele, né? Viu ele nu, né? E com todos os irmãos, né? Toda aquela coisa que vocês sabem. Tipo, desonrando o pai, né? Podem ver umas elas no ele tem lá, né? E tal, não sei o quê. E ele encheu a cara. E aí Caim foi amaldiçoado, né? E Sem e Jafé, né? Que foram de costa para preservar o pai, foram abençoados, né? Então a gente vê aqui a primeira vez Deus punindo, né? Pela desonra, né? Você desonrou quem você deveria honrar e ao mesmo tempo abençoando, né? Aqueles que honraram, né? Aqueles que foram respeitaram a autoridade do pai, né? Eles puseram a fraqueza do pai, né? Publicamente e tal, porque a gente vê, né, que o amor cobre multidão de pecados, né? Eles amaram, né? O pai. Então, aí Deus falou para eles que Deus amplie a habitação de Jafé e habitem juntos na terra de Sem. Então, abençoou por isso, né? A quadrilha está que nem o avião lá na pista. Então, a gente deve buscar essa comunhão, né? Entre os irmãos e sempre que possível, né? Cobrindo as falhas no sentido de ajudar o irmão, né? Assim, enveredar. Quando a gente chama algum irmão para conserto, é para arrependimento, conserto, não é para exposição, né? E só pessoas assim é que edificam a verdadeira igreja, né? É assim que a igreja de Jesus ela é edificada. E na próxima aula, permitindo o Senhor, a gente vai entrar em Gênesis 10, que a gente vai continuar vendo esses dois fluxos, né, dois caminhos, que sejam, que começaram com Caim e Abel. E aí a gente vai ver pela Bíblia inteira o caminho da religiosidade e o caminho da espiritualidade. E como o da religiosidade vem enganando o povo até hoje.